É um prazer imenso, imenso, imenso mesmo a gente ter essa chance desse encontro. Um dia, muito provavelmente para todo mundo, mas com certeza para você. Você vai lembrar da oportunidade dessas nossas conversas sobre o Evangelho e vai agradecer imensamente a Deus por essa chance. Hoje eu quero conversar com você sobre aquilo que, em geral, as pessoas fazem de modo natural e reclamam ao final sem entenderem por que colheram justamente o fruto equivalente à semeadura que fizeram. Eu estou falando daquelas pessoas que dizem: eu não sei por que tudo dá errado na minha vida, eu não sei por que eu sou mal sucedido em tudo que eu faço, eu não sei por que as pessoas desenvolvem ódios por mim, eu não sei por que todos os meus relacionamentos se estragam, eu não sei por que as coisas aparentemente estão indo bem e de repente tudo vem a ruir. Eu não sei por que eu sou tão infeliz assim. Você sabe que é com você que eu estou falando. No curso de mais de 35 anos, 33 anos mais precisamente, atendendo pessoas, ouvindo pessoas e auscultando os conflitos, as necessidades, as infelicidades, as carências, eu ouvi sempre a mesma coisa. E além daquilo que Jesus me ensina no Evangelho, eu fui vendo como tudo quanto ele diz que não é para ser feito, em sendo feito, é a garantia total de infelicidade. Porque na realidade, em geral as pessoas vivem de modo antitético, de modo contrário, de modo a existirem em oposição àquilo que Jesus ensina, mas elas querem colher aquilo que Jesus disse que a gente colhe quando obedece, que a gente colhe quando deixa o caminho da gente ser pavimentado pelo princípio da verdade dele. O que acontece é que as pessoas querem desenvolver sua própria vida, criar seus próprios conceitos, terem a determinação de dizerem: comigo é assim, escreveu, não leu, o pau comeu. Eu sou um homem digno, eu não levo desaforo nenhum para casa. Eu sou uma pessoa valente, olhou para mim atravessado, tem. Foi grosso comigo, leva. É assim que é comigo. E aí no final não sabem por que os filhos não o amam, porque a esposa é ressentida, ou porque o marido quer qualquer companhia menos a da esposa, ou porque a família é um ninho de desavença e de gatos raivosos e coléricos. Não entendem por que, à medida em que vão caminhando, se sentindo muito espertos, cheios de filosofias pessoais e de aprendizados paternos e culturais e coisas acerca das quais as pessoas dizem: na minha família sempre foi assim, não vou mudar, é assim que é, e não sabem por que vão se arrebentando, deixando os pedaços, se esquartejando, se desmembrando, perdendo a cabeça, perdendo a alma, perdendo o coração, esfrangalhando as emoções, arruinando as percepções e sendo extremamente infelizes. Jesus disse que o princípio da felicidade, não do gostoso, não do bem bom, mas da felicidade. E felicidade para Jesus era aquilo que acontece para além do choro, acontece apesar do choro. Felicidade para Jesus é aquilo que se instala em nós e que tempestade nenhuma arranca, que perda nenhuma retira, que circunstância nenhuma da vida abala e abate e destrói. Felicidade para Jesus é algo que acontece no coração do humilde, do ser que está sempre em processo de aprendizado, aberto para aprender a verdade. Acontece no coração do manso, que é aquele indivíduo que exerce autocontrole e não se entrega como um cavalo selvagem aos impulsos da guerra e do ódio.
Felicidade para Jesus é aquilo que acontece com aquele que mantém o coração limpo de ódio, de amargura, de ressentimento, de abafamentos irados. Ao contrário, é aquilo que tem a ver com um coração pacificador, ao invés de ser intriguento, odioso e odiento. Felicidade para Jesus é andar no caminho da justiça, não importa se todo mundo está fazendo a via oposta. Felicidade para Jesus é não viver em função da média ponderada da opinião dos outros a nosso respeito, mas manter o coração íntegro, fazendo o que é bom, não importa o que a maioria diga, o que a opinião pública manifeste. Felicidade para Jesus tem a ver com a capacidade de suportar a injúria, a calúnia, o falso testemunho, todas essas coisas, sem nos deixarmos aprisionar, nem condicionar, nem mudar e nem nos converter ao que é mal em razão da maldade contra nós praticada. Felicidade para Jesus é ter uma justiça que não se baseia em lei, se baseia no que é justo, no que é certo, no que é verdadeiro, no que é equânime, no que é, sinceramente, depois que se avaliou as implicações de todas as partes envolvidas, aquilo que se deve fazer como manifestação de amor bom, verdadeiro e justo. Felicidade para Jesus é não dizer falso testemunho, não falsificar a vida de ninguém, é não passar adiante fofocas, intrusões. Felicidade para Jesus é poder ser leal, ser fiel, é não adulterar, guardando o coração também limpo, porque tem gente que não pratica o adultério, mas guarda um bordel na alma, com toda sorte de fantasias o dia inteiro, até que a cabeça fica doente, tarada, ainda que platonicamente tarada, porém tarada. Felicidade para Jesus é não julgar os outros, é não ficar sendo juiz togado com vereditos, passando sobre este, aquele ou aquele outro. Felicidade para Jesus é ter a capacidade de não se entregar ao inimigo, ao adversário, tornando-nos iguais a ele. Ao contrário, Jesus disse que se o inimigo obriga uma coisa, a gente é extravagantemente maior do que a mesquinharia do inimigo e vai além e faz mais. Se ele pensa que está obrigando, ele encontra voluntariedade como resposta do nosso lado. Se ele pensa que nos fazendo mal, ele suscita em nós o ódio, a imprecação, a maldição, ele se assusta, porque vai nos ver orando pelos nossos inimigos e querendo todo o bem aos que nos perseguem. Isso é felicidade para Jesus. Felicidade para Jesus é não apegar as nossas pérolas, as nossas preciosidades, as verdades e os bens do nosso coração e os entregar a quem não nos ama, não nos quer bem, quer apenas informações privilegiadas sobre a nossa alma para nos manipular, para nos seduzir, para se dissimular nos enganando. Por isso Jesus disse, não atireis as vossas pérolas aos porcos, porque eles não gostam dessas preciosidades, eles vão devorar isso, vão pisar nas pérolas de vocês e virão em cima de vocês e vão devorar vocês. Felicidade para Jesus é ter uma vida íntima, uma vida profunda no coração. Por isso ele diz, quando você for ajudar alguém, dar uma esmola ou fazer uma contribuição, não trobeteie, não divulgue o que você está fazendo, porque se você mudar o eixo da sua vida para aquelas verdades que se manifestam dentro e que tem a ver com você e Deus, e você transformar isso em teatralidade, você perde todo o significado e todo o valor das coisas e você se torna um hipócrita, um ser que existe apenas para performance. Pela mesma razão, ele diz que ser feliz é desenvolver uma vida interior que pratica inclusive a oração com discrição. Ele disse, não fiquem fazendo performances de oração, com as mãos erguidas em praça pública, orando apenas em voz alta quando tem plateia, porque no íntimo vocês não têm vida com Deus.
Felicidade, ele diz, é se contentar com aquele diálogo seu e de Deus, sem assistência, sem plateia, sem aplausos humanos, sem ninguém dizendo, vocês viram como ele ou ela são pessoas extraordinariamente devotas? Quando a gente começa a aparecer para as pessoas assim, é sinal de que aqui no coração as verdadeiras realidades começaram a morrer, a felicidade vai embora, porque a felicidade só se instala como verdade de Deus no nosso íntimo. Foi por isso que Jesus disse, feche a porta quando você for orar. Felicidade para Jesus tem a ver com o desenvolvimento dessa interioridade. Ele disse que até na hora de jejuar, esconda o seu jejum, não fique com aquela cara pálida de quem está propositalmente expondo sua fraqueza. Ao contrário, se você estiver jejuando, bote a sua melhor cara para fora, para que o seu Pai Celestial, que vem em secreto, veja as verdades do seu coração e se alegre, porque tem a ver com algo que acontece entre você e Ele, e não em razão de uma performance que você realiza para o público. Felicidade para Jesus tem a ver com a nossa capacidade de não andar ansioso, de não achar que nós somos os responsáveis pela nossa própria vida, aqueles que bancam a sua própria vida, o seu futuro, os donos da segurança, os donos do poder. A gente faz o nosso melhor, a gente levanta e a gente trabalha, a gente sua como qualquer pessoa honesta, a gente traz o pão para casa, mas a gente não vive esse modelo que vai do prato à boca e não circunscreve a existência aquilo que acontece entre o berço e a sepultura. Felicidade é ficar livre dessa ansiedade, porque ela deu lugar à confiança, deu lugar à certeza do sustento do Pai, que vê lírios e os veste com uma beleza maior do que Salomão se vestiu no apogeu da sua glória, do nosso Pai que cuida de pássaros, de periquitos, de avezinhas aparentemente inexpressivas, e elas são todas cuidadas. A gente nunca as encontrou na fila do INSS. Felicidade para Jesus é ter a mente esperta, cheia de sabedoria, de discernimento, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais, sem nos tornarmos pessoas ingênuas, manipuláveis, empolgáveis, levadas por qualquer vento de doutrina, pela opinião dos outros, pelo fluxo, pela maioria. Felicidade é não ter essa mentalidade de rebanho alienado, que aonde quer que ouça o grito corre sem saber nem porquê, que vai para a porta dos Nardoni gritar morte, 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 coisa nenhuma. São apenas uns curiosos mórbidos, é porque a televisão está dizendo que ali tem câmera, lá vão todos para lá. Tem gente que vive assim, o tempo todo assim, e são essas mesmas pessoas que acabam seguindo aqueles que são lobos por dentro e que por fora estão apenas disfarçados de ovelhas. É por isso que elas creem no que Jesus diz que é para não crer. É por isso que elas aplaudem o que Jesus diz que não é para aplaudir. É por isso que elas chamam de pastor aquele a quem Jesus chama de mercenário. É por isso que elas chamam de meu guia aquele a quem Jesus diz que é um guia cego, guiando outros cegos para o precipício. É por isso que elas se confundem e se perturbam tanto espiritualmente. E depois se traumatizam, se frustram, choram, se arrebentam, porque fizeram tudo conforme lhes pareceu bem, conforme o fluxo natural e instintual da idiotice. E no fim, elas querem colher felicidade. Parece até, para essas pessoas, que o princípio áureo enunciado por Jesus foi basicamente o seguinte: todo mal que vocês queiram que os outros façam a vocês, façam vocês primeiro a eles. De fato, a maioria vive assim, se antecipando no mal, se achando muito esperto. Quando ele vier, com isso eu já estou preparado com 10 disso. Comigo não é assim não, ou come na minha mão, ou então vai ver que leva bolacha. E no final não sabe por que a vida ficou toda estragada. Fizeram o oposto de tudo quanto Jesus disse. Aí você me diz, mas como o oposto?
Eu vou à igreja, eu ouço as pregações, eu tenho CDs e CDs gospel em casa, eu os ouço sempre. Eu fico zapeando a televisão, procurando todos os pregadores. Por que eu não estou seguindo a palavra de Jesus? Ora, porque você não está seguindo a palavra de Jesus. Você está seguindo a palavra da igreja, da religião, dos pregadores, dos lobos. Você está ouvindo aqueles que dizem o que você quer ouvir, aqueles que confirmam o seu ódio, aqueles que ungem a sua ira, aqueles que abençoam a sua cobiça, aqueles que transformam toda a sua vontade de raiva em maldições legítimas que dão a você o direito de amaldiçoar, ainda que seja aquela maldição, uma maldição que você faz por tabela, dizendo, me quer mal, o Senhor vai pesar a mão sobre ele. É maldição, é macumba velada feita em nome de Jesus e que não tem nada a ver com Deus e nada a ver com Jesus. O que Jesus disse foi o bem que vocês querem que os outros façam a vocês. Façam vocês primeiro a eles. O que Jesus ensinou foi o oposto disso tudo. Ele disse que felizes são os ensináveis, os humildes. Felizes são os que não têm medo de chorar, que mantêm o coração sensível, aberto, solidário para com os outros. Felizes são os mansos, os que se controlam e não liberam suas iras, seus ódios, suas raivas, perdendo a razão e surtando na raiva. Felizes são os que se alimentam de justiça, de verdade, buscam isso para os outros e não como um direito próprio pelo qual eles estejam dispostos a matar. Jesus disse que os felizes são os misericordiosos, os que estão sempre se condoendo da dor do outro, da miséria do outro, da condição do outro. Essas são as pessoas felizes. Felizes são os que mantêm o coração limpo, lavado dessa sujeira, do lixo da raiva, da maldade, da malícia, da vingança. Esses verão a Deus. Felizes são os pacificadores, os que vivem para construir pontes. Esses serão chamados filhos de Deus, os outros são chamados de filhos da. Você sabe do que é? Bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça, não por causa da injustiça que eles praticam, mas porque eles vivem justamente. Se vivendo de maneira boa, reta, justa, misericordiosa, solidária, ainda assim você é perseguido, bem-aventurado você é, sobre você repousa o Espírito da glória e de Deus, e grande é o seu galardão. Felizes são os que não estão neste mundo para se tornarem do gosto da existência, ao contrário, são os que mantêm no coração aquela vontade de ser sal da terra, de dar gosto às coisas, de ser luz do mundo, de levar chama de lucidez, de claridade, aonde chegam, sem fazerem isso de modo ostentador, e nem papagaiante, nem com autopropaganda. Jesus disse que feliz é aquele que não instala ira de natureza alguma no coração. Feliz é o que preserva o coração limpo das fantasias e dos voyeurismos e dos descontentamentos conjugais e que crescem na medida em que o indivíduo existe para fazer da mente dele um motel de orgias. Feliz é quem não jura, que não fica dizendo eu garanto, juro por Deus, pelo meu pai, pela minha mãe, por coisa nenhuma, porque você não tem poder sobre um fio de cabelo na sua cabeça. Feliz é quem confia, feliz é quem apenas diz sim quando é sim e não quando é não. O que passar disso, Jesus disse, vem do maligno. Feliz é o que não nutre no coração nenhum sentimento de vingança e nem aplaude quando o mal visita aquele que mal fazia a você. Ao contrário, aquele que se vinga ou que aplaude quando a desgraça comete alguém que lhe fazia mal, se coloca numa posição de juízo, é o que ensina o Evangelho. Feliz é aquele que, em vendo uma desgraça, mesmo que aconteça ao indivíduo mais hostil à sua própria vida, tem misericórdia dele e pede a Deus que por aquele caminho ele se abra, a pessoa se ilumine, ela enxergue melhor, porque você mesmo só lhe deseja o que é bom. Assim é o Evangelho. Feliz é aquele que não tem nenhum prazer em ficar julgando ninguém,
Feliz é aquele que desenvolve essa vida com Deus, que não precisa fazer propaganda, não precisa ficar com cara de crente, não precisa se vestir como se vestem conforme a moda religiosa, nem ficam fazendo propaganda de quantas vezes jejuou, aí eu estou orando pelo fulano, ou aquelas conversas hipócritas e nojentas quando querem falar mal uns dos outros. Precisamos muito orar pelo irmão fulano de tal. Pode ter certeza que por trás daquilo ali já tem uma língua peçonhenta, de víbora, nojenta, se escondendo atrás da oração para falar maldades. Feliz é aquele que ora em silêncio, ora em secreto e tem uma vida com Deus que Deus conhece, que Deus sabe. Feliz é aquele que não escolhe o caminho largo, onde está todo mundo indo, é a maioria. Isso acontece até entre aqueles que dizem que estão fora do mundo, como se isso fosse possível. Em geral é o pessoal beato de igreja que fica dizendo, estou na igreja, não estou mais no mundo. Mentira! O mundo não é uma categoria geográfica, é existencial, é psicológica. Um dos lugares onde eu mais vejo o mundo é dentro da religião. São políticas eclesiásticas, é gente derrubando gente, é gente querendo subir, aparecer. Enfim, é toda a maldade que a gente encontra em todo lugar, a gente frequentemente a encontra piorada, disfarçada e dissimulada nos ambientes da religião. Essa é a porta larga, é todo mundo entrando. Jesus chama a gente para aquela via estreita, caminho de vida, que tem a ver com os limites do que é amor. O que não é amor não é caminho para mim, o que não é verdade não é caminho para mim, o que não é misericórdia não é caminho para mim, o que não é bondade não é caminho para mim, o que não é um olhar limpo não é caminho para mim, o que não é sim, sim, não, não, não é caminho para mim. Foi isso que Jesus ensinou. E Jesus disse que quem quer andar nesse caminho de felicidade, abre os olhos, exerce discernimento. Não é Maria vai com as outras. Você quer saber por que você faz tanta coisa que dá errado? Porque você não lê o Evangelho. Você fica ouvindo esses pastores pregarem por aí, eles não conhecem o Evangelho. E a maioria, os que conhecem, não pregam mais. Eles pregam maldição, prosperidade, culto ao dinheiro, poder na igreja deles. Dizem que Deus só opera ali naquele ambiente onde eles estão, nos dias marcados para operar de modo milagroso. Tem até hora marcada, sexta-feira do milagre, quarta-feira disso, terça-feira da prosperidade, e Deus encaixotado dentro daquilo ali. É um Deus que não existe, esse Deus não existe, é uma fabricação, é da religião made in religion, esse Deus. Aí você fica perguntando, por que meu Deus, eu estou agora, fiz tudo que a cartilha deles mandou e deu errado. Não foi nem a cartilha deles, aquela é a cartilha do leão, é a cartilha do tigre, é a cartilha da jararaca, é a cartilha do poder dos mais aptos e mais fortes, é a cartilha do malandro, é a cartilha do dissimulado. Viva assim, e o resultado é esse. Tente servir a dois senhores que você vai ver, você fica esquizofrênico. Não sabe por que você odeia muito a um enquanto está apegado ao outro, e se você se apegar ao outro, odiar aquele. Tente amar e servir a duas mulheres e você vai ver o que vai acontecer com você, como o seu coração vai se fragmentar todo, o seu humor vai se alterar, você vai ficar uma pessoa cheia de raiva, de ódio, você vai tratar mal a quem trata você bem, você não vai nem saber por que você está tão horrível de alma. É porque você está tentando fazer aquilo que Jesus disse que ninguém consegue. Eu estou dizendo isso a você como uma palavra de amor e de advertência, apenas explicando com singeleza por que você vai quebrar a cara até o fim dos seus dias, até o fim. Enquanto o seu evangelho for a lei do cão, enquanto o que prevalecer forem essas suas decisões herdadas de pai e mãe e validadas por uma multidão de idiotas vivendo uma infelicidade horrorosa, é assim que será a sua vida. Mas no dia que você quiser dar crédito ao Evangelho, começar a ler o Evangelho e ler, aprender a palavra, o que Jesus ensinou, dar razão a Deus, praticá-la com simplicidade e fé, você vai ver o mundo se abrir. Você provavelmente não se tornará um homem mais rico do que os outros, porque você vai parar de se comparar.
Você já não vai achar que riquezas são coisas que a gente amealha, guarda, poupa. Riquezas verdadeiras são aquelas que a gente guarda no coração e que fazem da gente pessoas abençoadoras onde quer que a gente chegue. A gente melhora a família, a gente melhora o casamento, a gente melhora a relação com os filhos, a gente vai crescendo e crescendo em bondade e em amor, e tudo à nossa volta começa a ficar contagiado por esse espírito. O que você quer? Quer continuar fingindo que é de Jesus e vivendo essa vida que nega o Evangelho? Brincando disso? Achando que no final a recompensa é boa? Não é não. Deixe de ser povo da mentira. Tem muita gente aí dentro das igrejas achando que pelo simples fato de frequentar aquela geografia, de terem jogado água na cabeça, ou de terem mergulhado o indivíduo no batismo, de fazerem um cantante do coro ou de qualquer outra coisa, que isso é tudo, isso não é nada. Isso aí até chimpanzés podem fazer parte disso. O que vale é ter o coração confirmado com graça. O que vale é ter uma relação direta com Deus, que você pode ter aí onde você está, invocando a Jesus, parando de brincadeira e começando a andar com Deus de verdade. Do contrário, a vida mesma vem e dá na cara da gente, e dá sem misericórdia.